Olá, dileto ouvinte da Palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com você de um texto que não é muito pregado hoje em dia, nem explorado pelos pastores, pelos religiosos, pelos pregadores, que é acerca da segunda vinda de Jesus, o juízo final. Esse assunto, dentro da filosofia, religião e teologia, se chama escatologia, ou a doutrina das últimas coisas, ou um ramo da teologia chamado de parousia, ou epifaneia, que é a segunda volta de Jesus, quando ele vai buscar os crentes, a igreja, que representando a noiva, os salvos. Paulo vai falar em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, aos crentes da cidade Tessalônica, perto da Grécia, capítulo 1, verso 4, que diz assim: Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor Jesus, de modo algum precederemos os que dormem, isto é, os que estão mortos. Porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nas alturas ou nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. O assunto escatologia, ou o juízo final, a destruição da terra, dos seres viventes, o dia do acerto de contas, ou os pingos nos is, que Jesus vai fazer no fim de todas as coisas, das eras, do tempo dos tempos, não é um assunto muito divulgado ou muito pregado. Muitos, quando leem textos sobre escatologia, sobre finais do tempo, sobre o milênio, ou o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, do Novo Testamento, muitos têm medo por causa do julgamento. Mas a Bíblia fala que Deus vai vir julgar a terra, os justos e os injustos, e ele apacentará os bodes de um lado, como o pastor faz, e os cordeiros, as ovelhas do outro. Ele vai falar para aqueles justos e merecedores: vinde, bem-vindos, benditos do meu Pai, possuí por herança o céu, aquilo que tudo tem preparado, porque no pouco foste fiel, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E diz o texto lá em Mateus que ele dirá, Jesus, o pastor, o juiz,
dirá para os que não mereceram, para os pecadores, para os ímpios, os maldosos, malvados, cruéis: apartai-vos de mim, malditos. Vá para o inferno, para o lugar preparado para o diabo e seus anjos, desde a fundação do mundo. Ali haverá choro, ranger, pranto e ranger de dentes. Mas a doutrina da escatologia, ou os finais do tempo, não é para ser temida. É um dia de gozo espiritual, de alegria, contentamento, regozijo, e um dia de tormento, tristeza, remorso, lamentação para muitos que não aceitaram a Jesus, o Evangelho, não foram religiosos, ou não aceitaram, não se converteram, não abriram seus corações para Jesus. Naquela época que o apóstolo Paulo escreveu e pregou sobre esse assunto, a igreja vivia no momento da eminência da volta de Jesus, e que martirizando a sua vida, ou entregando, ou morrendo em prol do Evangelho, era um luxo, era um ápice, o suprassumo da vida cristã. Morrer por causa de Jesus, morrer pelo ideal do reino de Deus. Mas eu gostaria de compartilhar que Jesus é o Senhor da terra e dos tempos. Ele dirige e governa a terra, e um dia ele vai voltar, conforme as Escrituras, a palavra de Deus. Ele vai retornar para julgar as nações e julgar a cada um de nós segundo as nossas obras aqui na terra, se somos merecedores ou não. Eu gostaria de compartilhar que a igreja deve viver em constante expectativa quanto à volta do Senhor. Devemos viver se o julgamento, se o juízo, se a volta de Jesus fosse hoje, ou se Jesus voltasse nos buscar, ou se nós morrêssemos hoje e agora. Qual seria o nosso destino? Qual seria a nossa resposta? E o que ouviríamos de Jesus? Vinde, benditos de meu Pai, cear comigo, morar comigo, nos páramos celestiais, no céu, no paraíso, na presença de Deus, do Pai? Ou apartai-vos de mim, malditos, porque negligenciaram o meu santo nome, corromperam as suas vidas, foram pecadores e não se arrependeram, não aceitaram a crucificação, a morte, ressurreição e o sacrifício do meu Filho Jesus na cruz do Calvário. Paulo não recrimina a igreja de Tessalônica por ter expectativas, mas ele orienta para que ela não seja cega e alienada. Billy Graham, o príncipe dos pregadores batistas, pastor Billy Graham, disse que o crente deveria ter a Bíblia em uma mão e o jornal na outra, para ver o que Deus está fazendo na terra, nas nações e nas nossas vidas. Precisamos viver intensamente essa expectativa, pois a volta do Senhor está muito próxima do que nós pensamos. Não devemos, no entanto, viver de tal forma que a única preocupação seja com a escatologia. Há muito que fazer antes que o Senhor venha. É necessário que estejamos sóbrios e vigilantes, consagrando e santificando a nossa vida, não se corrompendo
com as coisas deste mundo. Outra coisa que eu gostaria de compartilhar é que nós devemos avaliar constantemente nossas motivações e conduta para ver se nós não estamos pecando, transgredindo a lei de Deus, de alguma forma servindo de obstáculo à obra de Deus. Paulo mostrou no seu texto quais foram as suas reais motivações e como foi a sua conduta ilibada, um exemplo. O objetivo da sua vida era viver para a glória de Deus e cumprir fielmente o seu ministério. Como estamos vivendo a nossa vida cristã? Temos vivido de qualquer maneira? Jesus está próximo. Cuidado. Você vai subir com Deus, morar com Jesus no céu durante a sua existência ou a eternidade, ou você vai viver afastado de Deus e ficar aqui na terra, no meio da tribulação. Devemos viver a vida cristã priorizando os valores éticos e morais da fé e a comunhão com os crentes. A fé cristã não é apenas um sistema de doutrinas, de crenças, ou simplesmente uma religião. Ela precisa ser vivida a cada dia, na sua vida prática. É na vida diária que uma fé se revela como relevante ou não. Este é o grande testemunho, ou grande teste. Valorizemos nossa fé ao vivê-la intensamente em nossos lares, nosso ambiente, onde nós estamos. Enfim, em todos os lugares e em todas as nossas atividades do nosso dia a dia. Como vai ser? A Bíblia relata como vai ser antes da volta de Jesus. Entre outros sinais, eu gostaria de destacar dois. A grande apostasia. A palavra apostasia do grego é apostasion, quer dizer, desertar da fé, abandonar da fé, no sentido teológico, religioso e filosófico. É voltar as costas para algo. Também tem no sentido político, quando você abandona de um partido e vai para outro. Isso se chama apostasia ou apostasion, que é abandonar, desertar, ou como alguns falam, virar a casaca. E o outro acontecimento antes da volta de Jesus, que as Escrituras e os Evangelhos relatam, é sobre o anticristo, o sistema político, religioso, filosófico, chamado de homem da iniquidade. O seu trabalho é se opor à santidade de Deus ou se autoproclamar Deus. Mas a Bíblia fala que ele será derrotado, ele, o diabo e seus anjos. Mas com certeza a Bíblia é enfática e categórica. Sim, com certeza a Bíblia assevera, proclama e é taxativa que haverá um juízo final. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará na frente de Jesus e confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Onde todos nós, justos e injustos, crentes, cristãos e pecadores, os que têm religião, os que não têm, e os ateus que não creem em Deus e em nada, também vão ser julgados pelo Senhor. Vão dar conta a Deus, vão prestar contas a Deus de tudo aquilo que eles fizeram ou deixaram de fazer em vida.
onde todos nós seremos julgados um dia, condenados ou inocentados. A sentença de condenação será a rejeição da verdade de Deus pela opção do prazer com a injustiça. Ou seja, nós aprendemos que antes da volta de Jesus aparecerá um anticristo, que simboliza todo o sistema maligno na terra. Aprendemos que a principal atividade deste anticristo será opor-se a Deus e à igreja e aos cristãos. Ele enganará a todos que rejeitaram o amor de Deus, revelado no Evangelho de Jesus. Então, meu amigo, aprendemos que Deus é o juiz sobre todos os homens e tem autoridade para exercer a sua disciplina, a sua vingança e o seu juízo. O grande dia, terrível dia do Senhor, que lá os profetas, os patriarcas, os escritores do Velho Testamento tanto falavam. O dia da taça da ira de Deus, do julgamento. Muitos não acreditam que Jesus vai voltar ou que sequer ele veio. Aprendemos também com o texto que a segunda vinda de Cristo, de Jesus, é o tempo determinado por Deus para o juízo final. Uns vão ser julgados e condenados, jogados no lago de fogo e enxofre, a grande Geena, o lamaçal do pecado, o mar de lama, o fogo que nunca se apaga, como diz a Bíblia, onde estão Satanás e seus anjos, o seu séquito maligno. E outros vão ser julgados, os justos, os crentes, os cristãos vão ser julgados e vão receber a sentença segundo as suas boas obras e os galardões, e vão ser levados para o céu para reinar com Jesus durante toda a eternidade. O justo juízo de Deus recompensará com paciência os cristãos, retribui com aflição aqueles que perseguem a igreja. O justo juízo de Deus remunerará com vida eterna os cristãos e com eterna destruição e tormento eterno aqueles que não conhecem a Deus ou que rejeitaram a sua palavra ou Jesus. Meu amigo, assim como foi Noé, no tempo de Noé, lá no Gênesis, no comecinho da Bíblia, em que Noé construiu uma arca e veio o dilúvio e morreram toda a vida na terra e se salvaram apenas e tão somente 8 almas: Noé, seus filhos, sua família e os seus animais. Eles não creram. A Bíblia fala que os homens não ouviram a palavra de Noé, como não ouvem a mensagem do Evangelho. Não estão nem aí para a igreja, para as coisas santas, para a religião. Só vivem no pecado. Até um dia que Jesus vai voltar repentinamente. E os que ficarem vão ficar no tormento eterno. Cuidado, vigiai, porque vocês não sabem a hora que Jesus vai voltar. Senão, do contrário, pode ser tarde demais. Hoje é dia de salvação. Amém.